Saudações, visitantes do canal. Bom, alguns visitantes sugeriram como tema a situação do desencarnado. Realmente é um tema bastante interessante, um tema que é longo, tanto que por isso eu coloquei ali no título, o número 1, porque provavelmente esse tópico vai ter que ter mais de uma edição, né? Mas vamos colocar assim. Primeiro vamos começar pelo básico, né? De onde vem o desencarnado? O desencarnado vem da morte, né? Obviamente, né? O que é a morte? Como eu falei da outra vez, as pessoas têm uma tendência à glamorização do que vem a ser a morte, né? Na verdade é apenas um evento de passagem, né? É um rito de passagem. Você simplesmente está e agora já não está. É simples, não tem mistério nisso, né? Você estava aqui, vivo, agora não está mais. A morte nada mais é do que a cessação, eu disse cessação, tá? Da atividade biológica do seu corpo físico, ou seja, você morreu. O que acontece em seguida? Pelo que eu descrevi da outra vez, né, no vídeo anterior, que então a pessoa se vê de repente projetada no umbral, né? Aparece no umbral. Aí me questionaram da seguinte maneira: como assim umbral e aquela coisa lá da luz, né? Vai para a luz, vai em direção à luz, aquilo ali. É a descrição que se dá para os eventos de quase morte. Acontece muito aquele tal túnel luminoso. Aquilo aparece muito nas situações das experiências de quase morte, né? As EQM, né? Aparece muito essa descrição, né? Sempre esse mesmo sistema, né? Então, aí de repente surgiu uma luz, né? Alguma coisa me chamava para a luz, né? Mas não é assim nas situações normais, né, de desenlace. Você estava vivo, agora você não está mais. A primeira coisa que acontece é você de repente aparece num ambiente totalmente diferente. Você não tem mais as noções de tempo e espaço. Essas coisas são referentes ao mundo tridimensional onde nós estamos, né? Ali, nesse umbral, não tem esse conceito de tempo e espaço. Você não tem a menor noção se foi rápido, se demorou. Você não tem mais essa noção, né? Vai acontecer o seguinte: tem um primeiro momento que normalmente é para todos, salvo algumas exceções, mas um momento que é para todos é um momento de perturbação. Você não sabe o que foi que aconteceu, ou você até sabe, mas não aceita muito, que é muito difícil e muito raro que a pessoa, assim que aconteceu o desenlace, ela já aceitou a situação, ela já se conformou. Isso é muito difícil. Tem que ser uma pessoa espiritualmente muito preparada para isso, né? Nós estamos aqui tomando como base um ser humano normal, uma pessoa comum, sem maiores preparos espirituais, né? Chega a situação assim de 90% da humanidade. Então ali tem um momento inicial que é o momento de perturbação. A pessoa não sabe onde está, não sabe o que está acontecendo, enfim. Aí o tempo vai passando um pouquinho assim, né? Pelo menos a noção, né, que alguma coisa está passando, o tempo ali não conta mais. Mas ela vai se dando conta da situação em que está. Então, alguns aceitam que morreram, outros se recusam a acreditar. Esses que se recusam, eles são muito problemáticos. Estão procurando um jeito de voltar porque eles acham que tem uma missão a cumprir, enfim. Mas vamos supor que eles estão lidando com uma pessoa que está aceitando a situação, tá? Está lidando com isso bem. Algum tempinho depois desse desenlace, ela vai ser contatada, né? Vai haver quem faça contato com ela, para lhe questionar da seguinte forma: se ela quer ou não quer passar para a fase seguinte. O que é a fase seguinte? A fase seguinte é o auto-julgamento. Sempre que eu falei do auto-julgamento, as pessoas me perguntam, né? Como assim auto-julgamento? Quando a gente morre,
não é julgado lá por uma entidade superior, Deus ou algo que o valha, assim não. Vamos entender o seguinte: se você fosse julgado por uma outra entidade, se você fosse ser julgado por uma outra entidade, outro ser, um espírito, Deus, ou seja lá o que for, você seria julgado segundo os critérios de moralidade dessa entidade, não os seus. Então nisso não haveria justiça, porque você pode ter cometido diversos atos que você não considerou que aquilo fosse um crime ou que fosse um pecado. Mas, segundo os critérios desta entidade, que por ser uma entidade obviamente superior, você está julgando você dessa entidade superior a você. Pelos critérios dela, que são critérios superiores aos seus, no quesito entendimentos e coisas assim, né? Para ela, aquilo que você cometeu é um delito que merece punição. Mas isso não seria justo com você, né? Porque você, quando cometeu essas coisas, você não achava que aquilo fosse um pecado. Né? Obviamente que estamos falando aqui de coisas que são discutíveis, né? São coisas que você... Olha, eu fiz tal coisa realmente, mas eu não achei que fosse um pecado, né? Enfim. Mas, se você é julgado por essa outra entidade, ela aplica para você os critérios dela, que ela entende que aquilo era errado, ela acha que aquilo é passível de punição e ela julga você com base nisso. Tá? Então, não haveria justiça. O sistema é mais elaborado que isso. Você mesmo se julga. Porque vamos considerar que nesse caso, como você não tem mais o seu corpo físico, alguns atributos, né, que eram ligados ao corpo físico, você não os tem mais. Um deles é justamente o ego. Você não tem mais um ego para defender você. Sabe? Então ali você está frente a frente com você mesmo, né? Você sabe por que você fez determinada coisa e sabe com que intenção você fez. Então ali não tem mais aquele quebra-galho ali que o ego geralmente fazia, né? De tentar justificar as coisas, fazendo com que você fosse muito condescendente com você mesmo. Não tem isso. Sabe? Ali um determinado ato que você cometeu, você reconhece que aquilo estava errado, que aquilo ali não tinha que ser assim, não precisava ter sido feito desse jeito. Então você considera que aquilo é um ato pelo qual você deve responder. E assim é com todo o resto, né? São os atos que você selecionou e que você então julga que eles são passíveis de uma punição. Então não tem alguém que decide isso para você. Tá? Torna de Deus. Seriam então os critérios dessa entidade, né? Não os seus. Aí você se submete ao auto-julgamento. Nesse auto-julgamento você estabelece as coisas que você fez, que são passíveis de punição ou não. Se aplicará também a punição, tem algumas alternativas, né, das quais você pode lançar mão. E você, então, uma vez purgado, né, dessa culpa que você reconhece, então você passa à fase seguinte, que aí já não nos cabe sondar, porque nós sondamos até o momento do auto-julgamento. O que acontece daquela porta lá para dentro já não é da nossa alçada, né? Temos que aguardar a vez. Mas, de toda forma, até ali nós sabemos o que acontece. Você se submete a um auto-julgamento, segundo os seus critérios de moralidade, de certo e errado, enfim. Tá? Agora vamos pegar o caso daquele que não aceita. Ele não quer se submeter a auto-julgamento porque ele acha que tem coisas a fazer na Terra. Esses são os piores. Ele não quer, né, deixar aquela situação ali de desencarnar. Ele quer continuar frequentando a Terra porque ele acha que tem coisas a cumprir ainda. Normalmente são coisas nefastas, né? Não é todo caso assim, por exemplo, daquela mãe que faleceu e deixou filhos pequenos, então ela se sente na obrigação de cuidar deles, então ela quer voltar por isso. Não é essa coisa não altruísta, né? Nesse sentido, não. Normalmente é uma coisa nefasta. É uma vingança, é um apego. Eu não quero que aquelas pessoas tomem conta do que é meu, meus objetos, meu dinheiro, enfim, vão pegar o que é meu, vou lá defender minhas coisas. Não, é assim. As pessoas querem voltar
por uma razão mesquinha qualquer, que tem sempre a ver com matéria, né? É sempre dinheiro, é sempre a posse, às vezes é por interesse em alguém, né? É o amor, eu amo tanto que eu quero voltar para ficar perto daquela pessoa, enfim. Agora, o que leva esse desencarnado a voltar, isso até vamos deixar como irrelevante. O que importa é que ele voltou. E o que ele voltou, acontece o seguinte: ele não pode ficar o tempo todo aqui, no plano físico, porque o plano físico não o aceita mais. Ele tem que ficar então um pouco aqui no plano físico e um pouco no plano do umbral onde ele está, né? Então ele passa um período aqui, um período lá. E isso explica, por exemplo, as casas assombradas, onde aquele fantasma que assombra aquela casa, ele não fica de tempo integral ali. Os relatos sempre dizem o seguinte: olha, de tempos em tempos acontecem coisas aqui na casa. Como assim de tempos em tempos? Esse fantasma não fica em tempo integral? Parece que não. Tem um período de perturbação, tem até uma coisa que se chamaria ali o poltergeist, né? Atividade desse fantasma ali, mas de repente tudo cessa. Aí segue-se aí um período de calma, um período de tranquilidade. Depois, lá adiante, algum tempo depois, volta tudo de novo. Aí o que está acontecendo ali? Acontece o seguinte: é que ele não pode ficar o tempo todo ali. Então ele passa um período ali, protegendo aquela casa que ele considera dele, né? Vai infernizar as pessoas que moram ali, porque ele acha que são intrusos, são invasores. Mas em algum tempo depois ele precisa se retirar. Então ele se retira para o umbral. Lá ele permanece pelo mesmo tanto de tempo. Depois ele volta. Nesse período que ele não está, a casa está tranquila. Você não vê nada ali, um ambiente bom até, né? E de repente fica aquele baixo astral, as coisas ali parece que se complicam, né? Até a atmosfera da casa fica mais pesada, né? Ele está de volta. E aí vai ficar ali por um período X. É isso que acontece, tá? Então, esse desencarnado, ele não sabe disso, mas ele precisaria saber que a simples presença dele vai prejudicar imensamente as pessoas que tiverem contato com ele. Por um motivo muito simples: quando ele retorna do umbral para o plano físico, ele traz junto toda aquela atmosfera que tem lá. Ele traz de lá aquela aura pesada que vigora naquele plano. Porque você imagina o que deve ser o umbral. O nome já está dizendo, é um umbral. Mas o que acontece ali? É um lugar terrível, um lugar assim, parece uma coisa meio pós-apocalíptica, né? É escuro, é pantanoso, é grito e desespero para todo lado, as pessoas estão ali numa confusão mental absurda. É terrível. É uma coisa que já foi definida na literatura ocultista assim: aquilo ali, né, o umbral, aquilo é a matéria da qual são feitos os pesadelos. A definição que nós encontramos foi essa, né? É a matéria da qual são feitos os pesadelos, aquilo é um umbral. Esse então desencarnado, ele passa um tempo ali. Quando ele vai de volta ao plano físico, por outro período de tempo, ele traz aquela atmosfera junto com ele. Então, quando ele encosta em você, por exemplo, ele vai passando para a sua aura essa atmosfera nefasta. Primeira coisa, você sente arrepios, coisas assim, tá? Então você se sente cansado, se sente perturbado, você fica mais irritado por qualquer coisinha. Vai perturbando você, mas isso é só o começo, né? Depois você já começa a sentir os efeitos até físicos, você sente dores pelo corpo, você se sente incomodado, você tem insônia. Acontece tudo ali com a pessoa, né? Os problemas de saúde que você já tem, eles se agravam. Os que você não tinha, você começa a ter. Tá? Aí vai acontecer que quando esse desencarnado não está ali, você fica melhor até. Muitos desses problemas passam, né? Passou aquela dor nas costas, passou a sua insônia, passou os seus problemas digestivos, passou tudo, né? Porque o desencarnado está ausente. Quando ele voltar, vai começar tudo de novo. Então, esse é um problema do desencarnado. Agora, quando é só um desencarnado que, pela sua simples presença, causa essa perturbação toda, até que menos mal.
nós temos um problema um pouco pior que esse, que é com o desencarnado obsessor. O desencarnado obsessor, normalmente, ele é praticamente a mesma coisa que faz a larva etérea. Só que esse, ele é uma entidade espiritual, enquanto que a larva não é. Mas ele também está em busca da satisfação dos seus vícios. Ele, vamos dizer que fosse um drogado, né, que morreu em função do uso de drogas. Ele não deixa de desejar sentir as sensações que ele tinha enquanto estava vivo. Então o que ele faz? Ele vai procurar pessoas, né, que estão ali envolvidas com drogas. Ele encosta nessas pessoas, fomenta essas pessoas ao consumo, e um consumo cada vez maior, porque ele precisa de doses cada vez maiores para sentir as sensações, né? E então a pessoa vai afundando no vício cada vez mais, seja o vício do que for, né? Eu citei drogas, mas poderia ser de qualquer coisa. Pode ser em bebida, pode ser em jogo, em sexo, seja lá o que for, é o vício. E ele induz essa pessoa a ficar cada vez mais envolvida com aquilo que ele precisa, né? Ele encosta na pessoa, ele vai sentindo aquelas emanações. É bebida, por exemplo. É claro que ele, por ser encarnado, ele não pode mais beber, mas ele pode sentir as sensações que você experimenta quando você bebe. Então ele induz você a beber cada vez mais. E assim vai sendo, né? As coisas vão se encaminhando desse jeito. É terrível o desencarnado desse jeito, sabe? E tem também os que são errantes, né? Eles andam por aí, sem motivos, andam circulando por aí. Agora, eu falei no vídeo anterior daquele tipo de desencarnado que é restrito a determinadas áreas. Eu falei, por exemplo, nos hospitais. Acontece muito, gente. Aquele desencarnado especificamente, ele fica como que recluso no lugar onde aconteceu o falecimento do corpo dele. Então ele não sai dali. Acontece muito em locais de acidente, por exemplo, na estrada. Acontece muito acidente naquele trecho da estrada, assim, e você vai ver o seguinte, ó, não é uma curva, não é uma lombada, não é um declive, não é nada, é uma reta. Mas naquele trecho ali no quilômetro 28 da rodovia, não sei das quantas, lá acontece acidente de montão naquele pedaço ali, sem que se saiba por quê. Que acontece é que em algum momento já houve um acidente ali, um desencarnado ficou preso ali, sabe? E infelizmente eles querem companhia, então ocasionalmente eles acabam contribuindo para que mais acidentes aconteçam naquele mesmo trecho, e outros desencarnados vão ficando presos por ali também. Quer dizer, alguns, né? Nem todos vão ter esse problema de ficar preso ali. Mas no hospital acontece muito, a pessoa faleceu, ela fica presa ali naquele lugar, então ela circula pela área do hospital. Quando eu expliquei, por exemplo, que em cemitério não acontece muito disso, não tem muito disso, né? Só aquele desencarnado muito apegado ao corpo físico, que ele quer acompanhar o corpo, né? Então ele faz questão de ficar perto do corpo físico assim, a todo instante, assim. E é pior ainda para ele, porque ele vai acompanhar até a decomposição do corpo, né? Você fica olhando ali, enfim, é horrível isso, né? Mas é muito pouca atividade paranormal nos cemitérios. Aí eu falei das igrejas. Tem igrejas, quanto mais antiga, pior é. Onde o desencarnado ele vai lá insultar Deus, porque ele acha que foi traído, ele foi deixado de lado, não houve nada daquilo que disseram para ele que tinha, né? Porque você morreu, você vai para o céu e está lá Deus, e está lá os anjos e todo mundo, e Jesus vai estar te recebendo ali na porta ali. Aí ele se vê de repente no umbral e sente que foi traído. Não deram nada disso que prometeu, enfim. Então, gente, num primeiro momento é umbral. Isso aí não é para todos, tá? No primeiro momento você vai para o umbral. A questão é em quanto tempo você sai do umbral. Porque para você sair definitivamente do umbral, você precisa aceitar a sua situação. E tem que aceitar também que você não tem mais nenhum assunto pendente na Terra, ou seja, você abre mão de qualquer interesse que você pudesse ter no plano físico. Então você pode passar para a fase seguinte, que é aquela que envolve o auto-julgamento. Quando você se recusa a fazer isso, existe ali o livre-arbítrio, né? Você não é obrigado a seguir adiante, mas você vai ficar
preso nesse intramundo, né? Naquele vão interdimensional entre o plano físico e o umbral. Então fica um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Você não pode ir para nenhum outro lugar que não seja um desses dois. Tá? E é bom você não ficar nisso, né? É bom você já ir colocando na sua cabeça assim, olha, se acontecer comigo, eu não vou querer voltar. Porque as pessoas têm aquela tendência, eu tenho assuntos a resolver, eu tenho pendências na Terra, né? Tem que ou me vingar de alguém, ou continuar fazendo uma coisa que eu estava fazendo e fui interrompido. Olha aqui, ó, acabou para você, a vida terminou, agora você está numa nova fase, você não tem que estar voltando para a Terra para resolver seja lá o que for. Acabou, é como você trabalhava naquela empresa ali, agora você foi demitido, você não tem mais que cumprir expediente lá. Ah, mas tem uma coisa que eu não terminei, tem um relatório que não tem mais, você já foi demitido. Agora outra pessoa vai se encarregar de fazer aquele relatório lá, porque você não tem mais que terminar nada. Não, mas tem lá o que terminar lá um trabalho que eu estava fazendo, que eu tenho que entregar para o chefe me deu uma tarefa que eu tenho que cumprir. Não, não tem mais, você foi demitido, meu querido, você não trabalha mais nessa empresa. Olha aqui, ó, vamos colocar em termos mais diretos. A empresa não quer mais você, então não importa lá que você não terminou aquela tarefa ali. Você está demitido. Acontece assim também. O mundo demitiu você. Você não está mais no plano físico. Você não tem que estar voltando aqui para cumprir, seja lá o que quer que seja. Só tem que aceitar a sua situação. E nem todos aceitam. A quantidade de desencarnados que nós temos circulando por aqui é uma coisa inacreditável. Eu detesto desencarnado, gente. Desencarnado, ele é uma coisa assim, ó, ele é um revoltado e ele acha que ele tem que estar aqui fazendo seja lá o que for. Ele não tem que estar aqui, mas ele acha que tem. E eu não gosto deles porque eles, na maioria das vezes, eles até têm consciência que estão fazendo mal para as pessoas que se aproximam deles, mas eles continuam. Nós fazemos por exemplo um trabalho de doutrinação, né, explicando para eles, olha, a sua simples presença perto dessas pessoas que você diz que ama está prejudicando imensamente essas pessoas. Você pode ver, ó, depois que você se aproximou, a vida deles veio ladeira abaixo e continua indo. Você tem que se afastar. Não, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar dos meus netos. É assim. Sabe? É assim que acontece. Tá? Então, olha aqui, ó, para não fazer com que cada um desses vídeos fique muito longo, deixar para vocês assim, ó, nessa primeira fase acontece isso, tá? Você vai para o astral inferior, chamado umbral, e ali você decide o que vai ser agora. Você vai continuar ali ou você quer ir para o auto-julgamento? Recomendo que você vá para o auto-julgamento. Tá? É o que acontece nessa primeira fase. No nosso próximo vídeo, eu vou me aprofundar um pouquinho mais nisso. Inclusive falando de talvez algum método para você meio que se livrar desse desencarnado. Que quando é um desencarnado só, menos mal para você. Às vezes eles se unem, eles formam um chamado miasma. Miasma é uma coisa terrível. E quando esse desencarnado não precisa mais é um inimigo, ele assume uma outra configuração, ele vira um quiumba. Depois você vai ver o que é quiumba. Que é uma espécie assim de... é quase que um semidemônio. Tá? É quase isso, ele é uma entidade demoníaca, mas ele é uma entidade humana. Mas assim, é delinquente mesmo, é malvado, o homem é bandido. Tá? Porque era em vida, né? Em vida era uma pessoa que não prestava, agora depois que morreu, não pense você que porque morreu virou santo, que não é assim que acontece. Não prestaram em vida, continuam não prestando depois de morto. As pessoas têm uma tendência a se enganar com isso. Não, porque agora que morreu, ele deve ter visto a luz, agora ele se regenerou, não regenerou nada. Continua sendo aquilo que era antes. Tá? Mas de qualquer forma a gente fala isso numa próxima edição. Eu coloquei já o número 1 ali, indicando que deve ter um número 2, né, ou até mais depois. Aí vamos falar desses quiumbas e outras coisas que tais, e até métodos para mantê-los afastados, ou pelo menos desalojá-los, sabe? Enfim, nós temos que ter meio para nos defender disso.
Porque a princípio eles estão com a vontade toda na mão, né? Eles podem ser vistos, eles podem às vezes até agir na matéria, eles influenciam na sua vida, entram nos seus sonhos, acontece isso também, e você não pode fazer absolutamente nada contra isso. Não é bem assim, você até pode fazer alguma coisinha, se bem que o recomendável é que tenha uma ajuda profissional nisso, mas você mesmo também pode fazer alguma coisinha, e nós vamos falar disso na nossa próxima edição. Então, meus amigos, olha, como sempre, um grande prazer estar aqui falando com vocês. Se você gostou, tá? Até aí gostou, né, do vídeo, você dá aquele gostei, tá? Eu daqui a pouco estou reativando a lista Magos, tá? E enfim, a gente pode conversar lá também. Depois eu vou dar instruções melhores, né, sobre como se inscrever na lista Magos, tá? Então era isso, gente, tá? Gostou, dá ok. Se quiser você compartilha, tá? Para ajudar na divulgação. E voltamos na próxima edição com o número 2 dessa parte que fala sobre a morte. Mas com grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Mago Daniel de Ávila e até a próxima oportunidade. Grande abraço e até lá.